Olá pessoal, acabou de sair esse relatório aqui setorial do Shopping Centers. Eu queria compartilhar com vocês, está super bacana. Saiu antes de ontem, tá? Esse relatório aqui. Então vamos fazer um flyover daqui pelo relatório, não é leitura, né? Vamos tentar olhar principalmente os pontos principais desse setor de shoppings, relembrando, né, que esse aumento aí da taxa Selic pode sim favorecer muito, né, criar oportunidades no setor de tijolos, especificamente no setor de shoppings, que é um setor que costumeiramente paga bem, né? Então, o setor de shoppings, veja, representa hoje aqui, tem uma representatividade, basicamente 13% do IFIX, né? Setor bem interessante, tá? Vamos seguir em frente aqui. Então, aqui tem um pouco sobre aquele gráfico, né, que a gente sempre faz de volatilidade versus retorno. Então, ok, o retorno dos shoppings, assim como o IMAB, o IFIX também, né, ele está, nesses últimos 12 meses, está abaixo dos papéis, basicamente, aqui. Então, a gente tem os recebíveis aqui, e o próprio IBOV, né. Então, a gente tem visto os fundos imobiliários sofrendo bastante, mas ainda assim, veja, em questão de retorno total, logística ainda está sofrendo mais do que shoppings, lajes corporativas sofrendo mais ainda, então shoppings ainda está se saindo melhor em relação às outras classes, só está perdendo aqui para papéis, tá? Então aqui a gente tem uma visão geral do Brasil, aqui dos shoppings, 8 shoppings novos para inaugurar no ano de 2024, faturamento total quase 200 bilhões, né? 17,8 milhões de ABL, área locável, né? Bem interessante aqui a distribuição regional. Não vou me deter muito nesse detalhe aqui, alguns detalhes do setor. A gente sabe que teve o afundamento da pandemia e depois de lá para cá, um crescimento importante. A gente já chegou a restabelecer, basicamente estamos muito próximos aqui aos níveis de faturamento em ABL reais, R$ 1.000 por metro quadrado, né? Bastante próximos aqui do pré-pandemia, tá? Então a gente sabe também a taxa de desemprego caindo, a gente está tendo o consumo das famílias interessante, o PIB também está interessante, não é aquele PIB ainda vigoroso, mas a economia está se movimentando, tá? Reflexo disso a gente vê aqui nesse relatório de shoppings. Bom, agora mais importante de tudo, vamos direto ao ponto, vamos analisar o setor, e aqui esse relatório do Itaú, tá? Ele analisa 8 fundos, dos 8 ele escolhe 4 fundos. Quais fundos são esses? Vamos analisar juntos aqui. Então perceba essa situação aqui, performance do IFIX, né, nos últimos 12 meses, 4,6%. A gente viu aqui escritórios por último, logística, fundos de fundos, perdendo bastante. E aqui a gente tem o setor de shoppings performando legal, né? Só está perdendo aqui em rentabilidade total para os papéis, basicamente. Então, dos tijolos, shoppings tem sido quem melhor performou nos últimos 12 meses. Ainda assim, apesar de ter performado bastante melhor, perceba que o PVP dos shoppings, em linhas gerais, ele está a média dele está mais baixo do que, por exemplo, logística, né? Está bem amassado aqui, tem vários produtos negociando com bastante desconto, logicamente não é recomendação, se o produto tem desconto, às vezes onde tem fumaça tem fogo, tem endividamento, então a gente tem que olhar toda essa análise aqui, tem endividamento, tem vacância, tem compromissos a cumprir, isso aqui acaba amassando um pouco o preço da cota, tem localização que não é muito boa em alguns casos aqui, então vamos ver o que o relatório do Itaú nos fala sobre esses produtos aqui. Então, logicamente, esses produtos aqui que têm um qualitativo melhor, né, eles estão aqui normalmente localizados numa região de preço melhor também, né? Então perceba aqui o caso do XPML, do HGBS, podemos dizer assim, esses dois produtos especificamente, né, são os que estão próximo aí de 0,94 de desconto, né? Os demais produtos estão negociando com bastante desconto. A gente vê o HSML aqui, o VISC, né, abaixo de 0,85, o MOL 11 também. Aqui tem o fundo da Capitânia, já melhor precificado. E aqui ficando um pouco para trás, com desconto bastante grande, fundo do BTG 0,70. E aqui o GZIT, a gente vai falar um pouco dele também, que está com desconto realmente bastante grande. Mas cuidado, né? Onde tem fumaça, tem fogo, a gente não pode só ir por dividendo, né? Em situação nenhuma, tá? Então, voltando aqui à nossa conversa, aqui a gente tem justamente o histórico da recorrência dos dividendos. Perceba que o fundo do BTG, né, logicamente também pelo desconto aqui, ele está com um dividend yield bem interessante, 14,5%, tá? Em segundo lugar, o fundo da Capitânia aqui, 11,3%, e aqui tem o caso do Gazit, né, que ele está pagando realmente 16,5%, mas aqui tem, não diria uma pegadinha, né, mas tem um porém, tem um disclaimer, tem um caveat. Aqui faz relação às cotas classe A e classe B, tem cotas com lock-up, que é à medida que essas cotas entrarem aqui, esse rendimento aqui vai despencar, tá? Então, esse aqui tem prazo determinado para acabar. Bom, e na sequência a gente tem os demais produtos aqui com
níveis aqui de rentabilidade, né, mais tradicionais, mais compatíveis com o shopping. Perceba que tudo muito próximo de 10% de dividend yield aqui anualizado. Então, tá bem interessante mesmo, né, pessoal? Aqui, se a gente pegar 10% no tijolo, né, de fato, né, tá bacana essa questão de rentabilidade. Então, aqui um pouco de volatilidade versus retorno também, alguns produtos bastante volatilidade, destaque profundo do BTG, maior volatilidade dentre todos eles aqui, tá? E aqui o gráfico do retorno, então XPML aqui despontando com relação a retorno total 12 meses. Aqui um pouco da distribuição, onde é que estão os produtos, localização, né? Não vou entrar também tanto nesse detalhe, a gente sabe que região sudeste é o forte. Agora vem os gráficos setoriais que mais nos interessam. Então vamos prestar atenção aqui. Vacância, super importante a gente avaliar como é que está aqui. Primeiro, tendência de queda, né, em relação a 23, 24 para todos os produtos, quase que todos eles especificamente, né? Mas a gente percebe que podemos sim destacar aqui a queda na vacância do HGBS, bastante pronunciada, né? Também aqui podemos falar do próprio VISC, né? Então esses dois produtos chamam bastante atenção, mas os demais produtos também com uma queda bastante interessante. Entre eles aqui a gente observa o HSML também com uma queda muito bacana. Então, vacância num nível bastante bom, na faixa, o pior deles aqui está com 7 a 8% de vacância, e o melhor deles aqui está chegando ao nível de vacância aqui da faixa de 3%, inclusive o melhor deles é o HSML, tá? Então, seguindo em frente, né, vendas totais, a gente percebe um crescimento, aqueles picos de sazonalidade no Natal, né? O Natal desse ano que passou foi bem interessante, tá? O nível de recorrência de pagamento, de receita, de vendas totais reais por metro quadrado, ele tá interessante, tá com um nível estável, então o que a gente percebe que tá bacana, né? Não tá ruim esse setor de shoppings aqui não. Aqui um fator super interessante para a gente analisar juntos, o famoso NOI, né? Nada mais é que, traduzindo, né, receita operacional líquida, e aqui divide pelo metro quadrado. Então, para mim, esse é um indicador chave para a gente fazer algum critério de seleção, né? A gente sabe que esses produtos que têm o NOI, reais por metro quadrado, melhor, né? Eles costumam ter uma performance, uma rentabilidade bastante interessante e costumam gerar bastante receita, a ponto, né, de também cumprir todas as obrigações financeiras que eles têm. E perceba como quem que desponta aqui no NOI, XPML, tá? Então eu queria chamar atenção para isso aqui, dois produtos XPML em segundo lugar, se você prestar atenção, o HSML também em segundo lugar, então com NOI muito interessante, e aqui nos próximos lugares a gente tem os demais produtos, todos um muito próximo dos outros. Quem ficou para trás aqui, por último lugar na lista, seria o fundo do BTG, o BPML. A gente vai ver que esse produto aqui também tem alguns shoppings em localizações menos privilegiadas, tá? Inadimplência, nenhum ponto com relação à inadimplência, a gente está vendo que está bastante controlado aqui em todos os produtos, tá? E agora a gente vai partir para uma análise que é super bacana, super interessante, que é o quê? A questão do tema de alavancagem, tá? Então, quando a gente fala em alavancagem, pessoal, a gente tem que prestar atenção, né? E como é que está, de fato, aqui a situação de cada um dos produtos, né? Então, veja, nesse cenário atual aqui, vou voltar para a tela aqui, a gente tem basicamente patrimonial total dos produtos aqui nessa coluna, e vários desses produtos passaram por emissão. Então perceba que muita coisa mudou entre fevereiro e julho desse ano aqui. Teve alocação com redução bastante importante de questão de endividamento. Então perceba o próprio do caso do BTG, reduziu o endividamento dele de 33 para 17, isso é muito bom, tá? Mais alguns exemplos relevantes aqui. Vamos ver quem mais reduziu aqui bastante a questão de alavancagem, né? Os demais produtos aqui, tudo muito parelho, né? A gente teve um pouco aqui no Capitânia também, tá? Uma redução aqui suave. HSML também, sim, 2% de redução aqui. Então, esses dois produtos aqui que chamaram mais atenção por redução, tá? Quem que aumentou vacância? Então, é importante a gente ver quem aumentou vacância também. Bom, aqui a gente tem o exemplo do XPML, com aumento da vacância. A gente tem o Gazit, né, que realmente tem uma vacância mais alta aqui também. E podemos marcar também, podemos chamar atenção para a questão do HSML. Hoje, esses três produtos aqui seriam os mais alavancados, seguidos de perto pelo fundo do BTG, tá? Com 17% alavancagem, então super importante a gente acompanhar esse ponto aqui, tá? Bom, agora vamos, né, para a seleção, o que esse report aqui do Itaú seleciona dos 8 produtos. Então ele pega basicamente os 8 produtos e ele faz um ranqueamento, aqui no ranqueamento não, ele faz uma seleção de recomendação de compra, ou
recomendação de neutralidade, tá? Então, vamos ver qual foi o produto final aqui. Veja, então, na seleção dele, quem que ele está recomendando compra, tá? Então, ele está recomendando compra para HGBS, ok? Vamos pegar aqui. O que mais que ele está recomendando compra? XPML, beleza? VISC, ok? E HSML. Então, basicamente, esses 4 produtos aqui, ele está recomendando compra. Então, novamente, HGBS, HGML, VISC e XPML, tá? E aqui ele tem as informações gerais, realmente, do nível de dividendo, nível de desconto, né? Liquidez, valor de mercado, enfim, como é que estão os spreads aqui sobre o IPCA 2035, né? Então, endividamento também, aqui é um ponto super relevante, né? Como é que está o PVP. Então, vamos fazer uma leitura geral e daí eu vou quebrar o vídeo em 2 aqui para a gente entrar na parte específica, tá? Vamos olhar somente, realmente, o que está mais interessante aqui de cada um dos produtos. Então, vamos lá. Quem que está mais barato aqui, né? Vamos procurar entre eles aqui. O mais barato estariam, basicamente, o VISC, PVP 0,86, e o HSML também, PVP 0,86. HSML também se perceba que ele está com nível de dividendo entre esses 4 aqui dos mais interessantes, né? Então está com dividend yield analisado de 10,3. Então aqui já seria uma vantagem competitiva para a questão do HSML, tá? Seguindo em frente aqui, a gente sabe também, né, que o HSML, falando de vantagens, ele tem a desvantagem desse endividamento de 21% aqui também. Bom, os outros 2 produtos, eles estão mais bem precificados, 0,93 e 0,94, tá? Para o mesmo nível, basicamente, de dividend yield aqui. Só que a gente vai ver nas particularidades de cada um desses produtos aqui que eles têm, sim, suas vantagens competitivas, né? Então, vamos começar a falar, né, de vantagens competitivas. E também vamos falar, logicamente, de primeiro, antes de tudo isso, endividamento, né? Perceba que o HGBS, apesar, né, de não estar com tanto desconto, afinal de contas, todo desconto sempre tem um motivo, né? Na maioria das vezes tem, onde tem fumaça tem fogo. Então, o HGBS, perceba que, logicamente, um dos fatores possivelmente para ele estar melhor precificado é também o endividamento dele mais baixo, ele está rodando mais redondinho aqui, né? Está rodando realmente apenas com 7% de endividamento, tá? Indo em frente aqui, outro produto que a gente viu que está bastante bem precificado também é o XPML, né? Realmente já está com 0,94 aqui. O XPML tem uma particularidade que é a localização excepcional dos shoppings, tá? E o NOI mais alto de todos eles. Então, a gente já sabe bem quais dos fatores estão levando o XPML nessa classificação aqui. Então, em primeiro lugar, na minha opinião, a questão do NOI, com certeza, né? O NOI é mais alto devido à localização e à boa receita, a boa circulação que ele tem, bom movimento nos shoppings, né? Mas apesar disso, ele tem esse fator aqui jogando contra aqui, que é realmente essa alavancagem ainda da ordem de 20% aqui nesse produto aqui, tá? Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui, só galera, para não extrapolar muito aqui, para ver se eu quebro o vídeo em 2, só um minutinho. Pronto, estamos com 13 minutos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora, né? A gente está nessa tela número 1 aqui, a gente viu, né, fazendo um resumo geral aqui, então a gente viu que esse relatório do Itaú, ele escolheu dentre esses 8 produtos, basicamente 4 deles, tá? Então, eu vou dar uma passada geral nos 8, basicamente, nos pontos fortes e pontos fracos, no próximo vídeo, que vai ser a parte número 2 desse vídeo aqui. Eu vou mostrar que a gente tem algumas situações, né, realmente mais preocupantes, por exemplo, o BPML, logicamente ele tem um motivo dele estar mais descontado, eu vou mostrar para vocês quais são os principais motivos. CPSH também, o Capitânia, ele tem sim suas particularidades, tá? Esse fundo é um pouco diferente, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E a gente tem o Gazit, né? O Gazit chama atenção porque está pagando um dividend yield excepcional, né? Mas como eu falei para vocês, tem uma certa pegadinha no meio, que é essa questão das cotas aí. Então, a gente vai ter que falar sobre isso, né, na verdade. E na sequência, os 4 que ele selecionou, e a gente vai falar um pouco do MOL 11 também. Então, vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Espero vocês no segundo vídeo. Até mais.